Lucre até R$15.000 por mês com uma franquia da Micromarket. Esses micromercados dentro de condomínios residenciais, empresas, hotéis, metrô, loja de rua e muito mais. Você fatura 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem precisar ter funcionários. É uma operação onde você pode ter o retorno do seu investimento de 6 a 12 meses, uma rentabilidade de 20 a 30% ao mês. Mercado autônomo já é uma realidade em todo o Brasil. Já são mais de 10 mil unidades em operação. Então, se você quer mudar de carreira, quer ter uma renda extra, esse é o modelo ideal. É um modelo que não para de crescer. Então, se você está interessado, entre em contato com o nosso time comercial e o próximo passo é uma conversa com a gente. Alô, amigos, alô, turma, um grande abraço. Muito bom dia para você ligado aqui no canal Atenção Vascaínos. É o Acorda Vascaínos, bem cedinho nessa quinta-feira, 16 de abril de 2026. Estamos chegando aqui em nome da Micromarket e do nosso novo parceiro, a Redentor Joias. A Dr. Cred passa agora para o News e a Redentor Joias estará aqui de manhã. Deixa eu dar só um recadinho rápido. Se você gosta de ouro, mas não está podendo usar, seja pelo alto custo ou pelo risco de assaltos, a solução é a Redentor Joias. Eles trabalham com joias idênticas a ouro, com alta durabilidade, garantia e valor acessível a todos. Cordão, pulseira, aliança, até relógios, você encontra tudo com eles. E se você morar no Rio, eles entregam na sua casa e você só paga no ato da entrega. Siga-os no Instagram, no @siga.redentor e também no Facebook, ou chame 021 99403 1915. 99403 1915. Faça a compra através da Redentor Joias. O negócio ficou meio azedo no Vasco, né? Ficou meio pesado depois da derrota da última terça-feira para o Audax Italiano. Vocês devem estar notando que eu ando um pouquinho mais calmo nesses dias. Fiquei assim um pouco chateado depois do jogo de terça-feira, muito por conta da postura, como o Vasco perdeu. Mas eu estou procurando fazer um exercício, que eu também não sei até quando vai ser, né? Um exercício de reflexão sobre o momento do Vasco. Porque, às vezes, pela experiência nossa, por a gente já viver isso durante muito tempo, a gente já viu. E eu, quando falo sobre esse momento do Vasco, eu me lembro do ano passado, quando o Vasco tomou de 4 do Puerto Cabello. Primeira derrota do Vasco para um time venezuelano na história. E aí foi um negócio assim que doeu, porque foi tomar de 4 de um time da Venezuela, cara. Porra, aí é dose pra mamute, com todo respeito, né? Mas passado um ano, tá a gente aqui de novo reclamando de uma derrota pro Audax Italiano. Então, a gente começa a criar uma casca. Não normalizar. Jamais. Mas a gente acaba criando uma casca e faz aí comparações com os anos que estão passando, né? A gente vai ficando mais velho, cabelo mais branco, mais cheio de dor no corpo, né? Você que é mais novo também, né? Vai envelhecer, todo mundo vai. Mas a gente vai criando casca porque a gente já viu esse filme, a gente já sabe como é que é. Mas a gente consegue fazer comparações mínimas de que o que aconteceu em 2022, por exemplo, quando o Vasco brigou desesperadamente para subir e perdia um monte de jogo fora, apanhava de todo mundo, hoje já não acontece mais. A gente passa por esses vexames efêmeros, já não são tão constantes assim, mas a gente tem uma dificuldade de absorver isso. E é normal, porque a gente apanha há muito tempo. A gente está tomando porrada há muito tempo. É claro que existem recaídas. Ano passado, por exemplo, a gente viveu céu, inferno, céu, inferno. A gente perde
o nosso chão ali, perdendo pro Puerto Cabejo. Aí vem o Fernando Diniz e a gente arrebenta o São Paulo antes de começar o Mundial. Aquela esperança, pô, esse time maravilhoso, atuação de primeiro nível. Aí o Vasco perde, e perde, e perde, e volta num jogo com o Botafogo em Brasília apanhando. Aí depois começa a ganhar. Faz uma boa janela, traz lá o Robert Renan, o Cuesta. Pô, mas esses zagueiros são bons, porque a gente se empolga com facilidade. Porque a gente nunca tem nada. Quando alguém joga o mínimo de bola... Pô, eu me lembro a Copa do Mundo de 2022, eu vendo os jogos da seleção, apesar também de não ser essa maravilha toda, mas eu fiquei pensando assim, porra, depois de muito... E a gente tava ali no 2022, brabo, e a Copa do Mundo foi final do ano, né? Eu fiquei pensando assim, falei, cara, pô, que legal torcer por um time que joga bola, que tem chance de ganhar alguma coisa. Não ia ganhar a Copa, eu acho que não ia. Porque o Vasco nos acostumou a ver alguma coisa que é parecida com o futebol, mas não é o futebol, eu tenho certeza que não é. Então, a gente se ilude com muita facilidade com os jogadores. O cara que faz 2, 3 jogos bons é um craque. Então, a gente oscila, claro, mas talvez com menos requintes de crueldade, ou pelo menos... Não vou colocar menos requintes, porque perder para o Audax italiano é requinte de crueldade. Talvez com mais perspectivas, com mais esperanças. Porque a partir do momento em que você está aí há 2 meses para a Copa do Mundo, final de maio termina, e aí a gente vai curtir o Mundial, e você ouve do presidente do Vasco que a prioridade é a janela do meio do ano, a gente vai fazer maiores investimentos, que até final de março, acho que 27 de março, tinha a opção de contratar ainda no mercado nacional. O Vasco abriu mão disso. Passou abril, tá passando, vai passar maio, e o Vasco vai se dedicar na janela, e isso foi colocado dentro de uma concepção em que chegou um treinador que, diferente dos anteriores, cobra, diz publicamente, que eu acho que nesse aspecto é importante ter o Renato. O Renato é um remédio que o Vasco precisava. De alguém. O Vasco precisa de um pouco de sincericídio, sabe? Precisa um pouco de comunicação com o seu torcedor, porque eu sei que tem muita gente que fala assim, poxa, mas o Renato tá falando... Eu concordo muito com o Renato. O Renato tá dizendo verdades que doem. O Renato tá dizendo coisas que o torcedor fica puto da vida, mas tem que falar, cara. E eu entendo, por exemplo, o Emerson Rocha quando fica chateado, poxa, o Renato tem um discurso de mediocridade, mas é o Vasco, cara. E não achem que eu tô feliz de falar isso, mas é a média hoje do Vasco. A gente tem que parar de viver nessa ilusão de que hoje o Vasco é um clube lá em cima. Dia 3 de maio, o Vasco joga contra o Flamengo no Maracanã, eu já tô indo pensando assim, porra, será que vai dar pra gente ganhar? Quando antigamente o Vasco batia no Flamengo. Eles batiam na gente também, mas a porrada era de lá e de cá. Porque os tempos mudaram. Eu não posso achar que o meu tempo tem que ser igual ao tempo de hoje. Não é. E por incompetência do Vasco. Agora, isso pode mudar? Claro que pode mudar, com uma boa gestão, com responsabilidade, com grana, com dinheiro, com a venda da SAF bem casada. Por isso sou tão favorável a isso. O modelo, para mim, associativo deu, cara. Não vai sustentar. Não vai. Ou você cuida do clube como uma grande empresa, ou então não vai. Então eu acho que arrumando você pode, mas é um caminho longo, porque durante muito tempo a gente fez muita bobagem. Então eu vejo perspectiva. Só que a nossa perspectiva, ela anda a passo de cágado, de tartaruga. Ah, vai sair a SAF do Lamáquia. Potencial construtivo há 3 anos atrás. Não saiu. O Vasco vai brigar por um título e não perdeu a Copa do Brasil. O problema é esse. A gente é balão, né? Balãozinho japonês. Sobe ali, acabou, caiu. A gente precisa ser um balãozão. Não falar de balão não, balão é um negócio que causa muito problema. A gente precisa ser um negócio, né, puxel. Precisa ter intermitência, né? Então eu acho que esse é que é o problema. E eu acho que a gente pode ter isso. Porque bem ou mal, tirando aí esses últimos anos, a gente não tem mais notícia de atraso de salário, a gente tem uma melhoria clara de estrutura, a gente contrata bem ou mal jogadores, fizemos aí uma janela de 100 milhões, temos o 3º time mais valioso da Sul-Americana. Que bobagem. Mas temos. Isso vale alguma coisa? Deveria valer.
A gente não poderia perder para o Audax Italiano. Por isso que o que aconteceu terça-feira depois do jogo, eu apoio integralmente o presidente Pedrinho. E sou muito favorável a isso. Porque eu acho que a gente tem que mudar o rumo desta prosa definitivamente. Porque não é sempre o dirigente e não é sempre o treinador. Porque são sempre os bodes expiatórios. Porque para o jogador a vida anda fácil, anda tranquila, porque ele tem bons empresários, ele sai daqui e vai para outro lugar. Não! Vocês precisam ouvir. E tem que acabar com essa resenha de que o Renato não podia falar o que falou, pô, os jogadores vão ficar melindrados. E aí? E eu com isso? Ou vocês querem ser massageados no ego de vocês pro resto da vida? Eu sei lá que os jogadores não querem dar entrevista, às vezes não querem falar com a gente, porque a gente reclama, porque a gente critica. Amigo, é a vida. Eu não fui criado com os meus 56 anos sob a proteção do berço de ouro. Meu pai trabalhava em banco. Minha mãe também trabalhava em banco. A gente trabalhava, a gente corria atrás. Eu com 16 anos de idade já estava trabalhando no mercado. Meu irmão saiu cedo também para trabalhar. Enfim, a gente gosta disso. Então, ninguém tem vida fácil em relação a isso. Então, não vem com esse papo de que, porque isso magoa. Não. Trabalhar é exigência. Tem que se cobrar, tem que se buscar resultado. A vida é assim, porra. Então eu acho que a gente tem que acabar um pouco com esse negócio de que o jogador vai ficar chateado. Não, o jogador tem que tomar expor como qualquer pessoa que não trabalha direito. Como treinador, como dirigente que erra. Todo mundo tem que ser movido a uma chamada de atenção, a um 220. O resultado só acontece assim. Só ganha dinheiro na praia tomando uma caipirinha quem é multimilionário mexendo na bolsa de valores. Esse sim vai ganhar dinheiro, ou especulando. Fora isso, não vai, cara. Pergunta aí o Daniel da Micromarket se ele fica sentado no escritório o tempo todo. Não, ele tá correndo atrás. E quando não vai, ele dá esporro nos caras que trabalham com ele. Pergunta ao pessoal da Redentor. Isso é todo dia, rede social, mandando mensagem, procurando cliente. O jogador de futebol não pode ser chamado a atenção se ele não conseguir dar resultado? Não, senhor. Eu não gosto muito desse discurso. Ele ganha muito, ele ganha para... Não, alguém paga. Ele não é culpado também disso. Mas a partir do momento em que ele pede e pagam, ele precisa dar resultado. Porque se um anunciante me procura aqui e diz, olha, eu vou pagar uma grana grande pra você, aí eu vou dar um máximo pra fazer um baita de um trabalho. Mas se alguém que não me paga tanto, mas que também tem muita vontade de estar aqui com a gente, eu vou dar o mesmo trabalho, cara. Vou dar o mesmo esforço, o mesmo suor. O jogador de futebol precisa ser cobrado e no Vasco, mais uma vez eu falo isso, tem que ser uma honra pra esses caras jogarem. Eu ontem falei de Alexandro e de Diego Souza, que me foi citado internamente, e a gente já falou isso aqui. Alexandre e Diego Souza, quando chegaram para aquele time de 2011 do Vasco, chegaram meio que de lado. Estavam meio encostados no Inter e no Atlético Mineiro e chegaram aqui com o discurso de serem campeões. E o Alexandro dá mais entrevista como ex-jogador do Vasco do que ex-jogador do Atlético. Ele foi campeão da Libertadores, como ex-jogador do Inter. Ele fala muito mais como ex-jogador do Vasco, é mais reconhecido. Por quê? Porque o Vasco é um clube de projeção. E a alegria de você chegar aqui e dizer, eu vou ser campeão nesse time, é pro resto da sua vida. Aquele time do Vasco de 2011, tem vários jogadores ali que se não tivessem sido campeões, talvez não entrassem no hall. Anderson Martins, o Ramon lateral tinha ido pro Inter, se machucou, voltou, né? O próprio Dedé ia ser mandado embora um ano antes. O Eduardo Costa tinha jogado em seleção. O Rômulo, garotada, Alain, talvez não tivesse a projeção. O próprio Alexandro e o Diego Souza estavam ali meio que num ocaso da carreira, catapultaram. O Éder Luiz tinha ido para a Europa, voltou mal do Benfica. O próprio Fernando Praz estava jogando União de Leiria em Portugal, veio, depois de agarrar no Curitiba, nunca foi um goleiro de grande destaque. Então o Vasco ajudou a vida desses caras. E eles são gratos ao Vasco. Como todos aqueles que foram campeões do Vasco. Juninho Pernambucano é grato ao Vasco, tendo saído do Sport Recife. Jogadores de base do Vasco têm gratidão pelo Vasco, têm carinho pelo Vasco. E quem joga no Vasco precisa ter gratidão pelo Vasco. Precisa ter carinho e precisa ter a certeza de que o Vasco vai ajudar vocês. O Vasco ajuda muito mais os jogadores do que os jogadores ajudam o Vasco. Isso não pode ser, peraí, cara, eu também fiz muito pelo Vasco. Mais do que a sua obrigação. E isso precisa ser cobrado, não pode passar assim, ao largo. O jogador precisa ter medo de que vai ser mandado embora. O jogador precisa ter medo de que vai ser sacado do time.
Então eu sou muito favorável a esse tipo de cobrança, a esse tipo de jogada dura. Eu entendo quem acha que o discurso do Renato foi duro, e sim, foi uma realidade dura de pensar, poxa, a gente vai pensar nisso medíocre, a gente vai ficar pensando sempre em 45 pontos. Sim, gente. Sim. É triste dizer isso, não é você se acostumar com a mesmice, talvez seja você acordar para a realidade. Talvez seja acordar para a realidade. O Vasco, se ganhasse a Copa do Brasil, eu acho que mudaria muito o seu nível, mas eu não sei se o Vasco estaria como foi em 2017, quando a gente voltou à Libertadores, e em 2018 a gente não tinha passagem, dinheiro para comprar passagem para jogar no Chile, a pré-Libertadores. Lembram disso? Você precisa estar preparado para fazer as coisas. É o basquete do Vasco aí, ó. Foi lá se aventurar, caiu. Ou faz bem ou não faz. Então eu acho que hoje o Vasco tem uma perspectiva melhor. O ano de 2026 não é igual ao 25, que não é igual ao 24, e acho que o Vasco evolui. Evoluiu nas janelas, contratou jogadores melhores, mas agora precisa dar a furada da bolha. Porque senão a gente vai ficar nessa mesmice o tempo todo. É uma mesmice corretinha, mas a gente vai ficar nessa média. Já falei disso, da mediocridade. Que não é o pejorativo de ruim. Está entre o ruim e o bom. Ou a gente entra no clube dos bons, que eventualmente você pode perder, ou então você vai se manter nessa média. E a gente eventualmente um ano vai ganhar, outro ano vai perder, um ano vai brigar para cair, outro vai estar no meio de tabela. Mais difícil, de um ano a gente vai brigar para estar numa vaga de Libertadores. A gente não entra mais para brigar pelo título, já viu isso? Aliás, é uma prática normal aos clubes brasileiros, ninguém entra mais. Só Flamengo e Palmeiras que entram com discurso, vamos ganhar o campeonato. Né? Isso precisa mudar num clube do tamanho do Vasco, porque me desculpe, o Vasco não fica atrás em nada para Palmeiras e Flamengo, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Já ganhamos muito deles, já ganhamos em finais dele, já ganhamos em muita coisa deles. Então a gente precisa mudar. Agora, tê-los como parâmetro, sim. Buscar neles exemplos. Claro que, principalmente o clube rival aqui do Rio, tem muito benefício. Vi aí a declaração do presidente deles, de que dá uma estudada nos árbitros, enfim. Complicado, o sistema é muito difícil realmente. Mas a gente precisa esquecer isso, porque isso tem desde que o tempo é tempo. Anos 70, anos 80, tinha lá papeleta amarela e tudo mais, e o Vasco ganhava. O Flamengo ganhava também, mas o Vasco ganhava. Time bom é o que vale, jogador bom é o que vale. E eu acho que o presidente Pedrinho, faltando aí 6, 7 meses para encerrar o mandato dele, não sei se ele vai continuar, ele precisa botar isso como parâmetro. Ele precisa fazer a contratação de 2, 3 jogadores que façam o Vasco subir de média. E eu acho que há uma perspectiva boa para isso. Eu não estou nessa vibe ainda de me desesperar. Acho que a gente está num mês de abril. Vejo um trabalho do Renato melhorando um pouquinho em termos de desempenho. Caiu nos últimos jogos, mas os resultados mostram que a gente estava ali cozinhando diferente. Antigamente a gente perdia certo. Tá bom? Não. Tem que melhorar muito. Os jogadores que estão jogando lá são caras... O Tietê, por exemplo, para mim não dá. Para mim não, o David eu gosto, mas não para ser titular. Talvez não dá. Paulo Henrique tá num momento péssimo. O Cuesta vai jogar sábado, eu tô desesperado. Então eu acho que isso precisa ser arrumado. Precisa melhorar. Mas nós estamos em abril. Vamos dar tempo um pouquinho. Vamos ver. Eu acho que dá pra gente ganhar do São Paulo, ir bem na Copa do Brasil. Vai dar espaço, vai dar tempo. Vamos confiar um pouquinho. Eu entendo plenamente, ninguém se machuca mais do que eu. Mas eu tô procurando ser um pouquinho mais cabeça fria. Só vou gritar se eu sentir que nego tirou o pé. Porque se tirar o pé, se não correr, eu vou sentar o dedo, cara. Aí não. Só que tem que ser honrado, cara. Não pode ser brincadeirinha de semana. Ah, vou jogar uma bolinha ali no final de semana. Não. E cobrar da diretoria boas contratações assertivas, gente que venha para resolver. Chega de aposta. Algumas dão certo, outras dão errado. Andrés Gomes era uma aposta, deu certo. O Rojas é uma aposta, não sabe ainda se vai. O Cuiabano era uma meia aposta, já deu certo no Botafogo, é um cara que tá dando certo. Buscar isso, jogador que venha para resolver. E em cima disso,
acreditar um pouquinho mais. Até quando? Eles vão ter que dar essa resposta. Daqui a pouco tem um Bom Dia Gigantes com Emerson Rocha no comando. A gente se vê logo mais no News. Tchau. Para Roberto Dinamite, sozinho, atenção, vai enfiar, gol! Que golaço maravilhoso do moço que mora em Caxias!